Bom dia, vamos lá, pessoal. Mais um ano com o Campeonato Mundial de Gravel, mais um ano de polêmica. É a mesma coisa toda vez, não muda nunca. E de novo eu venho aqui mais uma vez dar a minha opinião sobre o Campeonato Mundial de Gravel, o que eu acho que deveria mudar, o que eu entendo que não é tão fácil mudar. Então vamos lá, e quais críticas que eu acho que não fazem sentido de jeito nenhum. E eu até prefiro começar o vídeo por elas, porque não ficar aquele mistério pro final. Uma das críticas que eu escutei é Mathieu Van Der Poel não deveria estar lá. É um absurdo ele ir lá, porque ele não compete nenhuma prova de gravel por ano. Pensando assim, né, e deveria existir um critério, e eu confesso que eu não sei exatamente qual que é o regulamento do critério do Campeonato Mundial de Gravel, para que se vá competir, né, a prova, quantos pontos você tem que somar, né, quem está ali, o que esses caras precisaram fazer ao longo do ano para ter o direito de correr ali. E a gente sabe que o Mathieu Van Der Poel é um dos maiores atletas do mundo, mas ele somou pontos no ranking de gravel. Isso é um ponto que a gente tem que levantar, né? Então até vi o Verde Ciclista né, falando, ele não deu a opinião dele sobre o assunto, só levantou a, a bola aí da discussão, mas lá na época que o Tom Pidcock venceu a primeira Olimpíada, que foi em Tóquio, né? Ele parece que pelos regulamentos internos do país dele, ele também não estava apto a ir competir aquela Olimpíadas, mas era um dos maiores e tal. E não estava apto por quê? Porque passou o ano inteiro andando de road, não de mountain bike, né? Então você pensa assim, por exemplo, seria uma certa injustiça se, vamos falar na época do Henrique Avancini, né? Aposentou e tal, mas seria uma injustiça se chegasse na boca do gol, na época das Olimpíadas, o Avancini desiste de fazer a prova de mountain bike, ou até ele faz a de mountain bike, usa a vaga dele lá do mountain bike, mas vai andar de road também, e tira a vaga do atleta que somou pontos no road o ano inteiro, que era o mais bem pontuado no road o ano inteiro. A nível Brasil, isso seria uma injustiça, mas do ponto de vista mundial, do ranking do Comitê Olímpico, quem decide é o próprio país, então não faz diferença nenhuma. Voltando para a realidade do Campeonato Mundial de Gravel, eu não acho um absurdo o Van Der Poel competir, número um, porque ele é o número um, né? Ele já venceu pelo menos duas vezes o Campeonato Mundial de Gravel, ou já foram três. E ele movimenta muita gente, ele movimenta muitas marcas, ele cria uma movimentação muito grande para aquele campeonato mundial de gravel e isso reverbera em vários outros pontos do que eu quero falar nesse vídeo, né? Então, vamos pensar assim, qual que é a essência do gravel? Ela está sendo impressa naquele campeonato? Não está. Obviamente que não está. Gravel está diretamente ligado com ultradistância. Gravel é ultra. Ultra é quase sempre gravel, mas todo gravel é ultra. Porra. Sabe? Se for só para passar numa terrinha e tal, os caras vão de road. E aí eu te pergunto, gravel também está diretamente ligado com trechos razoavelmente técnicos. Tem que ser técnico, tem que justificar utilizar aquele pneu pelo menos maior do que um pneu de cyclocross, que é 32, né? Então, para o gravel ser gravel, não pode ser um pneu 32, tem que ser um pouco acima daquilo. E esse ano, pelo menos os atletas ali da ponta estavam com um pneu um pouquinho mais largo, estavam com os guidão com um pouquinho de flare. O Van der Flare, né, a abertura do guidão, né, você vê, as bikes têm um guidão, não é totalmente paralelo, ele é um pouco, além de ser aberto, ele é inclinado para fora, né? E o Van Der Poel esse ano foi com uma pequena configuração, um pouco mais agressiva. Mas no primeiro ano que ele foi no Campeonato Mundial de Gravel, ele apareceu lá com uma bike de estrada, convencional, e venceu. Então isso é um absurdo, né? É a mesma coisa de a gente fazer assim, vamos fazer uma prova de downhill. E o cara vai na prova de downhill com a bike de XC? Pode, pode. Sou completamente contra você proibir a bicicleta. Por mim, você pode ir até de bike de gravel, speed, numa prova de downhill. Poder, pode. Mas se o cara ganhar, aí eu já acho uma vergonha para os organizadores, para quem montou o percurso, né? A vergonha está aí que está o errado. Então você não vai configurar uma modalidade proibindo
curso de suspensão, proibindo largura de pneu, como a Alcei está querendo fazer isso, está querendo proibir curso de 120 nas corridas de XC. Isso é absurdo. Você vai definir uma modalidade desenhando o percurso daquela modalidade. E não estou dizendo só com relação a pontos técnicos, mas principalmente com relações à natureza da prova, tempo de prova, né? Se é circuito ou se é de um ponto a outro. Gravel com circuito não é bem gravel, desculpa. Gravel é geralmente de um ponto a outro, é ultra. Gravel faria todo sentido que o Campeonato Mundial de Gravel tivesse navegação, que ele fosse self-supported. Eu não sei se esse ano teve apoio ou não, tal, mas, velho, a disciplina do gravel, ela está diretamente ligada com cicloviagem, né? Você viajar, você se virar, você parar para lubrificar a sua bicicleta, porque você pedalou 6, 7 horas, pegou condições muito adversas, tem que parar para fazer uma lubrificação, então você tem que levar óleo, saber qual óleo levar, onde que você guarda o óleo no bolso para tirar com mais agilidade, perder menos tempo. Todos esses pontos que eu estou falando muito brevemente, né? Porra, o rango, onde se mistura o rango, você bota o rango no mesmo bolso que o óleo, você vai usar um bretelle cargo que tem aquele bolsinho na lateral, igual o Léo usa, ou não, você vai ser mais econômico, você vai botar uma bolsinha ali na frente, mas a bolsinha fode a aerodinâmica. Todas essas questões, elas não são simples questões, e não é farrapeiro usar uma bolsinha ou um bretelle com bolso na lateral. Isso é o que diferencia a modalidade gravel da modalidade de estrada. Senão a gente vai ter só um campeonato mundial de estrada 2.0. Não deixa de ser gravel. E eu vou explicar o porquê que eu discordo desse meu pensamento, tá? Mas antes eu vou concluir o raciocínio. Outra coisa, o campeonato mundial de gravel, ele tinha que estar diretamente ligado com subida. Não faz sentido você organizar gravel num percurso totalmente plano. Não dá para pedalar, não dá para fazer gravel. Eu moro no Triângulo Mineiro, lá só tem plano. É excelente para andar de gravel, fique claro. Mas na disciplina, na disputa e tal, tem que ter serra, porque senão fica uma prova totalmente de pelotão. E gravel, cicloviagem, onde você está sozinho, tem aquela coisa da exploração, é adverso, né? É o oposto de formação de pelotão, sabe? Então a gente vai pegando esses pequenos pontos e a gente percebe, porra, o campeonato mundial de gravel é literalmente um campeonato mundial de estrada, só que com um trechinho técnico ali, que francamente esse ano o Van der Poel foi com a bike um pouco mais robusta, mas eu acho que foi só para fazer. Acho que a galera do campeonato falou, Van der Poel, não humilha não, velho, não atira na cara não, sabe? Pelo menos vem com a bike aí mais própria, velho. E ele foi, e mesmo assim, mas ele precisava de uma bike de gravel para andar ali? Não precisava. Pega como exemplo a Paris-Roubaix. Paris-Roubaix é mais técnica do que foi aquele campeonato mundial. Aí provavelmente tem uma galera, não, mas você não viu um vídeo que tem da galera caindo, do trânsito, do palco menos atrás lá atrás? Vi no BH Gravel. Aquilo é um trechinho curto. Aquilo, juntar, deu 40 segundos de prova que deu aquilo. Sabe? Você não consegue, você precisa de pelo menos umas 2 horas daquilo para configurar a prova como gravel, que aí neguinho vai pôr a mão na consciência e falar, velho, não dá para ir de bike de estrada, olha como é que o pau come. Agora, só por causa daquilo ali, o cara vai com a bike de estrada e ganha. Francamente, eu acho que o Van der Poel não foi com a bike de estrada só para não humilhar a modalidade, para não ficar aquela coisa que ficou no primeiro campeonato mundial de gravel que teve, que ele foi o campeão e foi com bike de estrada. Porra, o cara ganhou com bike de estrada. É a mesma coisa da gente chegar com uma bike de XC e vencer uma prova de downhill. Seria completamente... Alguma coisa está errado. Alguém errou aí, velho. Né? Então assim... Onde que tá o que eu vejo como um revés assim, para toda essa situação? As modalidades de longa distância sempre foram assassinadas por estes motivos que eu estou falando. Se colocar uma prova de 8, 12 horas de duração, ninguém assiste. Nenhuma marca vai querer patrocinar. Se você coloca com 8, 12 horas de duração, Van der Poel não vai. Né? Outros rockstars que estavam ali presentes não vão querer disputar, porque os atletas que vão ganhar vão ser outros. Eu estou falando que justamente não faz sentido, né, que o Henrique Avancini vença um campeonato mundial de downhill.
né? Não faz sentido, ele é atleta de outra disciplina. Imagina se ele vence do XCC ao downhill. Seria um pouco estranho, no mínimo, né, que ele tivesse todas essas habilidades. Então, quando a gente vê o Van der Poel vencendo estrada e gravel, parece que as duas disciplinas estão muito misturadas. E eu estava falando ali sobre a Paris-Roubaix, dando exemplo de que ela é mais técnica do que esse campeonato mundial de gravel, ela é mais perigosa e os atletas não vão com bike de gravel. Então, assim, se a gente for chamar esse campeonato mundial de gravel, a gente tem que chamar a Paris-Roubaix de uma competição de gravel e não de uma competição de estrada. Só que, né, aí que está o problema, né? Para essa modalidade vingar, para ter patrocínios, para ter visualizações, você precisa popularizar a modalidade, torná-la pop. Significa aderir coisas que já funcionam em outras modalidades. Por exemplo, tempo de prova reduzido, facilidade de transmissão, estar próximo a um centro urbano para mais pessoas chegarem e assistir. Aí eu compreendo. O que a UCI faz, e está certa, ela faz dinheiro, ela sabe fazer dinheiro com uma modalidade que originalmente, na essência, não produz dinheiro, né? Não dá, eu te desafio, vai aí, organiza a sua competição de gravel e tenta dar uma premiação de 5 mil euros para o campeão. A UCI, e aí pode ser boato, mas está rodando um post por aí, dizendo que a premiação para o Mathieu Van Der Poel nesse Campeonato Mundial de Gravel foi 0 euros. Ele não ganhou nada como premiação. Enquanto lá no Mundial de Estrada, o Pogacar ganhou 8 mil euros. Parece que foi essa informação que o post falava. E que para organizar o Campeonato Mundial de Gravel foi muito mais barato do que o de road. Mas aí é só você pegar. Teve patrocínios, teve as mesmas visualizações, teve as mesmas... dificilmente, né? Se tiver, é certeza que eles vão começar a premiar melhor para ter mais atletas, para ter mais nomes, e aí Pogacar ia querer correr, Tom Pidcock ia querer correr. Por que esses caras não foram, né? Acho que o Van der Poel entrou lá muito mais por uma questão de mérito, de motivação, do que de grana, né? E com certeza, se eles tivessem tirado essas particularidades do ciclismo de estrada daquela corrida, nem o Van der Poel teria ido, né? Ele veria, pô, isso não é prova para mim, né? Com essa duração assim tão longa, ou com tanto trecho técnico, eu preciso ir com outra bicicleta, eu preciso desenvolver uma habilidade de, porra, guardar o óleo, parar, lubrificar, eu preciso levar tanta comida no bolso, e aí a alimentação vai ser diferente, vai, não sei o que, cria uma série de coisas que começam a não encaixar na vida do Van der Poel, porque o que ele faz é outra coisa, né? A curva de potência que ele aplica é para provas de 2, 3, 4, 5 horas de duração. Passando daí, já não é muito a especialidade dele. E se você pegar, porra, velho, comparar com uma prova de gravel raiz mesmo, o que a gente tem hoje de maior exemplo no mundo é o Biking Man, né? Que tem 2 etapas no Brasil. Isso é muito foda. Isso é um mérito gigantesco, mas quem é do gravel mesmo, considera o Biking Man como o campeonato mundial de gravel, que não é da UCI, não faz parte da UCI. E sabe quantos atletas participam? 50, 80, às vezes. Quando bateu o recorde foi 100, e acho que a etapa do Brasil foi uma das recordistas, né? Tem muita gente andando de gravel por aqui, tem muita gente boa. E francamente, soltasse ali, porra, vai parecer rude o que eu tô falando, mas não é. Soltasse ali para largar no bike meio o Van der Poel, não sei se ele vencia, não sei se ele batia o André Frois, o que o Frois, o que o Juliano estão fazendo ao longo de 2 dias e meio, se virando com comida, errando caminho, tomando chuva, e aí arrumando a própria bicicleta. É um tanto de treta que talvez esses caras nunca... tem treta ali que esses caras nunca fizeram na vida, sabe? Quando foi a última vez, será, que o Van der Poel trocou uma câmara de ar, né? Quando foi a última vez que, porra, sei lá, ele ficou sem o carregador da bike dele, teve que voltar não sei quanto para arrumar, fazer uma gambiarra, e entendeu? Então meu ponto é, o gravel, esse campeonato mundial de gravel popularizou, e a UCI sabe disso. Eles tornaram popular o gravel para ele atrair esses rockstar, para atrair todas essas coisas que já estão dando certo no ciclismo de estrada. Se a gente for comparar com outro esporte, é como se a gente pegasse o triatlon e falasse, puta, a transmissão da natação é muito escrota, não dá para transmitir natação. Pro triatlon dar certo, vamos fazer o seguinte, vamos fazer só bike e corrida?
Porra, aí não é triatlon, né? Não é triatlon, é duatlon, biatlon, sei lá, qual que é o nome, vai ser outra coisa, porra, não é triatlon. Então, assim, eu tenho uma opinião muito forte de que aquilo que que a UCI está fazendo não é gravel, mas ao mesmo tempo eu tenho a opinião de que eles estão de parabéns, né? Eles estão pegando a modalidade, estão construindo aos poucos. Quem sabe no próximo ano ela fica meia hora mais longa, no outro eles consigam fazer sem ser circuito de ponta a ponto, e aí no outro eles tomam a decisão de fazer com navegação. Porra, isso ia ser massa. Aí você já tem Van der Poel tem 2 camisas de arco-íris, Tom Pidcock tem uma, não sei quem tem outra, o negócio já tem uma inflação, né? Um mérito grande, e aí o nego vai falar, porra, quero aprender navegação para ser campeão mundial de gravel um dia. Sabe que eu tenho um potencial maior do que essas provas aí de 6, 7 horas de duração, quanto que dura uma Paris-Roubaix para o campeão? Umas 6 horas? Acho que dá para explorar um gravel, né? Mando bem na técnica, e aí o gravel vai ter condição de fato de se apresentar como um esporte raiz que é. Infelizmente, acho que eu estava no meio desse raciocínio e não terminei ele. Todas as corridas que se mantiveram fiéis aos pré-requisitos da longa distância não foram para frente, como por exemplo a Race Across America, né? Eu e o Léo tivemos lá. É muito difícil você transmitir uma prova daquela. O Race Across America é literalmente um Tour de France dos Estados Unidos, tá? Que serve como um comparativo legal. É fantástica a prova, ela testa os atletas de todos os climas, altitude, plano, vento contra, tem todas as disciplinas que você puder imaginar ali. Só que eles mantiveram o formato deles de ser uma corrida individual, proibindo apoio, obrigando que o atleta navegue, ou seja, sem indicação de percurso. Só que isso não é popular, isso não é acessível, isso assassina as modalidades, né? Então, longa distância sempre foi complexo por esse motivo e a UCI está sabendo contornar esse problema para o Campeonato Mundial de Gravel, tirando a sua essência, tirando a essência do gravel. O que eu acho disso? Eu acho uma pena que não, aquilo não é gravel, mas eu acho que se a UCI souber trabalhar, e eu odeio a UCI, eu vejo vários problemas técnicos da UCI, de conceituais, de querer mandar no esporte, mas se eles estiverem bem intencionados, eles conseguem daqui 5 ou 10 anos colocar o gravel no eixo, crescer esse esporte, e a receita para fazer isso é começar da forma que eles começaram. Então, nesse ponto de vista, eles estão de parabéns. Acho que não dava para ser diferente se o campeonato mundial de gravel fosse como os graveleiros quisessem, cheio de subida, com navegação, com não sei o quê, a gente não ia nem dar notícia que ele tinha acabado de acontecer. Então, muito obrigado ao Van der Poel, que foi lá, deu as caras sem receber dinheiro nenhum, se é que esse boato é verdade. Né? Pelo menos da prova ele não recebeu nada, pode ter recebido dos patrocinadores dele, premiação por vitória, etc., com certeza sim. Mas tá muito de parabéns, a vinda dele para a modalidade é muito bem-vinda. Então, se tem algum picuinha falando que não, ele não deveria correr, ele não faz nada de greve o ano inteiro, meu irmão, o cara corre cyclocross, o cara corre estrada, o cara corre até mountain bike, vai voltar a correr mountain bike aí, larga de ser picuinha e a modalidade vai crescer com a presença desses caras aí, sabe? Então, tomara que continuem, tomara que a cada ano que passe, o Campeonato Mundial de Gravel possa ser menos pop um pouquinho, mais gravel um pouco e mantendo esses rockstars aí, mantendo o nome deles entrando, porque com certeza assim vai entrar mais dinheiro e a modalidade vai se consolidar. Enquanto isso, você não precisa ficar puto porque esse é o Campeonato Mundial de Gravel. Você tem aí o Bike Man para acompanhar. Você tem a Cross Andes, que o Léo vai fazer agora, eu devo ir lá com ele também. Tem uma infinidade de competições que de fato mantém a essência do gravel, né? Acho que um último argumento que eu ia falar que acabei esquecendo dele é o seguinte: para ser considerado gravel, faz sentido que pelo menos 5, 10% dos atletas ali presentes optem por ir com mountain bikes rígidas. Se não tiver pelo menos uns 5% dos atletas ali tomando essa decisão, eu acho que não é gravel. Mas o que está acontecendo é o oposto, tem uns 5% dos caras que vão de bike de estrada. Tudo bem ter 5% de bike de estrada, desde que tenha também 5% de mountain bike. Aí eu acho que a equação fica balanceada, porque o gravel ele é justamente assim,
você está no limite da dúvida, você está ali, daí, o que vale a pena? Vai ter muito asfalto, vai ter muita terra, vai ser muito técnico, qual que é o tamanho das pedras que vão ter, eu vou com pneu 40, eu vou com 42, o que eu vou usar? Não, vai ser rolado, eu vou com 38. Mas, meu irmão, e com 30? Não existe, não é gravel, tá errado. Não apareceu ninguém de mountain bike lá porque ficou um pouco mais assustado com o percurso. Desculpa, não é gravel, né? Mas que fique bem claro, acho que esse é o caminho, acho que vai dar certo e acho que daqui uns 10 anos eu vou pagar a língua e falar, porra, esse campeonato de gravel da UCI tá afiado. Tomara que isso aconteça. Valeu demais, grande abraço.